Olá, dando sequência à terceira Conferência Internacional Lyon, nós vamos para mais uma entrevista. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou afetada por essa mutação genética desde 2019, não gosto de chamar de doença, e eu estou participando, entrevistando outras pessoas afetadas pela Lyon. Nosso entrevistado de hoje é o Wendel Fernandes, da cidade de Estância, Sergipe. Wendel, seja muito bem-vindo à nossa conferência. A gente vai saber um pouco mais de você, da sua história, das suas dificuldades e principalmente das suas superações. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Fernanda, pela acolhida. Obrigada a nós por você estar participando aqui conosco, dividindo e também contribuindo com essa luta para que a gente tenha mais visibilidade e consiga os nossos direitos e mais políticas públicas que nos atendam no sentido do diagnóstico e de tratamento. Primeiramente, Wendel, eu quero saber de você como é que foi que você teve essa perda da visão e como foi o seu processo de diagnóstico. Eu tive o início da perda da minha visão em meados de setembro de 2017. Naquele início foi muito complicado porque eu comecei a ir para oftalmologistas e eles não estavam detectando qual tipo de problema que eu tinha, porque eu utilizava várias lentes assim nos testes clínicos e nenhuma lente detectava o problema, né? Eu comecei a ir na rede particular, né, nas clínicas particulares. Aí eles começaram a me encaminhar para outros médicos, tipo neurologista. Chegando nos neurologistas, eles também não conseguiam detectar, aí voltava para os oftalmologistas novamente. E aí foi passando o tempo, né? Passando questão de 2 meses, 3 meses. No quarto mês, né? Eu já estava em outro neurologista, já na rede pública, né? No hospital universitário. Aí comecei a série de exames. Aí foi quando, né? Em meados de abril de 2018, eu fui diagnosticado, mas isso depois de fazer mais de 20 exames de vários tipos. Em abril eu fui detectado com a neuropatia óptica de Leber. E E o assim, seu a maior diagnóstico. dificuldade, Fernanda, nesse processo de o maior Pode falar. processo de dificuldade, né, nesse processo de diagnóstico foi a questão dos exames, né? Porque a rede pública alguns forneciam, só que era muito demorado para que eu fizesse esses exames. Aí eu tinha que recorrer à rede particular porque o resultado saía logo, porque eu estava perdendo a visão por conta também de medicamentos que eu estava tomando para tentar descobrir o que era, porque achavam que era inflamação no nervo óptico. Aí tomava medicações, e essas medicações estavam fazendo com que piorasse mais. Enquanto isso, estava naquele processo de diagnóstico. Aí por isso que eu tive que buscar a rede particular também. E isso é uma coisa que também aconteceu comigo. Eu já fiquei na rede particular por convênio, porque eu sabia que se eu fosse para a rede pública, tudo ia ser muito demorado. E você perdendo a visão é desesperador, né, Wendel? É desesperador, você não Sim, sabe verdade. aonde tudo aquilo vai dar, né? Você falou que depois você foi para a rede pública, fechou o seu diagnóstico num hospital universitário. Isso. Mas assim, eu entrei no processo no hospital universitário é, em dezembro de 2017, aí passei os 3 meses também buscando diagnóstico, fazendo vários exames, dentro desses 3 meses no hospital universitário, e os exames Uhum, particulares. entendi. Eu perguntei do local, porque um Sim, hospital universitário é um local que você convive com vários médicos, né, um corpo clínico muito isso. maior. Eles podem fazer as conversas ali entre várias especialidades, né, médico, clínico geral, neurologista, oftalmologista, os estudantes, e também tem muitos pesquisadores envolvidos. Então, tem muito mais acesso à informação do que se, por exemplo, você fosse procurar a rede pública em um posto de saúde. Você vê essa diferença também? Sim, sim, vejo essa diferença, porque assim, o posto de saúde aqui, eles não entendem mesmo, porque é muito complicado a gente procurar um posto de saúde hoje para buscar um diagnóstico, principalmente desse tipo de problema, que é um problema raro, né? É muito complicado. Até eles mesmos
tentam buscar que a gente seja encaminhado para o hospital universitário. E hoje em dia também tem hospitais universitários que não têm a forma de diagnosticar mais precisa como a gente pensa, né? Por exemplo, São Paulo, mais ou menos, tem um hospital universitário muito melhor do que outros tipos de estado, tipo o meu. O hospital universitário meu estava só com a central de neurologistas. Eles que estavam tentando buscar, pesquisava tipos de doenças, pesquisava vários problemas, mas que só foi encontrar a neuropatia de Leber já no final de tantos exames que eu fiz, né? Não, porque assim, o hospital universitário daqui do meu estado não tem neuroftalmo, né? Não tem especialista em neuroftalmo. A especialidade de oftalmologistas que tem, também não, na época não estava junto com os neurologistas, na época é muito pequena ainda. Também tem essa complicação. Mas quando eu entrei lá, né, de lá eu não saí, porque também não tinha outro lugar para buscar o diagnóstico a não ser no hospital universitário. Que é complicado para entrar, né, lá. Mas quando entra, graças a Deus, assim, consegui ter o diagnóstico. Que bom. Esse hospital universitário é de Aracaju, você foi para a capital? Isso, isso. Entendi. Aqui em Cuiabá também, você estava em Aracaju, capital, não tem neuroftalmo. Eu estou aqui em Cuiabá, Não, capital, e também não tem neuroftalmo. Eu também tive que nem buscar particular. fora, nem particular. E daí Isso, é o que aumenta muito o gasto, né? A gente tem que sair verdade. eu, no caso, eu saí da cidade. Você não precisou, né? Vocês acabaram tendo a desconfiança do diagnóstico por aí mesmo, né? Isso, isso. Muitas vezes a pessoa tem que andar até outra cidade e que só vai aumentando. Você falou da questão teve toda essa dificuldade do diagnóstico, né? Por sorte, no final eles desconfiaram da neuropatia óptica, e mesmo sem ter um neuroftalmo, foi pedido o exame genético, que é a única forma de confirmação. Você fez Isso, e confirmou a Leber. Então, isso. esse diagnóstico, esse teste genético, ele é muito caro. Dá para a gente dizer que você teve muito gasto até chegar nisso, né? Isso, verdade. E uma coisa que é interessante a gente observar é que até chegar ao diagnóstico, muita gente acaba passando por alguns medicamentos que, pela desconfiança, os médicos usam e que acaba prejudicando muito a visão. Você tomou muito corticoide, né? Isso, realmente, assim, porque quando a gente chega, né, que eles veem que não é nenhum problema oftalmológico, que ele encontra uma inflamação no nervo, porque é o primeiro passo que a Lyon mostra, é aquela inflamação no nervo. Eles já acham que é neurite óptica. Aí passam os corticoides, achando que é uma inflamação. Aí eu tomei bastante corticoide, não só, né, na forma em cápsula, mas também na forma de pulsoterapia. Eu acho que na pulsoterapia foi o que eu senti mais a perca da visão, né? Então, eu acho que foi o que complicou mais a perca da minha visão, foi o uso de esses remédios contraindicados. Entendi. E falando da perca da visão, né? Isso infelizmente já foi, né? Pela questão dos corticoides. Sim, A gente sim. sabe que é muito difícil ter uma recuperação. Qual que é a sua mutação genética, você lembra? É a 11778. Que é a mais comum, né? Mas apesar de ser a mais comum, Isso, ela tem menos chance de recuperação, né? isso. É a minha também, Wendel. E diante disso, né, desse agravamento da perca da visão e depois de receber o diagnóstico, quais foram as suas maiores dificuldades no dia a dia? Assim, né? A maior dificuldade foi aquelas percas de início, porque a gente vem naquela vida, né, que eu estava na época, trabalho, faculdade, né, estava já no quinto período de administração, também tinha muito assim relacionado com igreja, né, que eu faço parte de movimentos de igreja, e na época eu tive que deixar tudo, né, largar principalmente a faculdade foi que já estava partindo para o sexto período, e foi assim, aquele início das percas foi mais complicado para mim, tanto que eu digo que não foi nem tanto nenhum problema, foi mais as percas, o nosso lado humano bate na hora, foi o mais complicado naquela época, e o trabalho também, né, gostava muito do trabalho. O que aconteceu? A faculdade você trancou, você teve esse prejuízo de não poder participar tanto mais da sua vida social, as atividades que você já tinha fora a faculdade. E o trabalho, o que aconteceu?
Assim, eu trabalhava num setor de telemarketing, que era call center. Então, como eu estava perdendo a visão, não tinha como eu continuar naquela época no trabalho, né? Eu tive que como se fala, né, ter um afastamento. Aí até hoje ainda estou afastado, por conta também da dificuldade visual. E também a faculdade, entrando no assunto da faculdade, também foi relacionada ao problema visual. Mas hoje, né, eu já descobri que eu posso voltar para a faculdade e destrancar, mas eu não quero destrancar mais a administração, quero agora fazer psicologia. Legal. E essa questão de você querer fazer psicologia tem a ver com tudo que você passou pós-diagnóstico, né? Porque fala um pouco, por favor, para a gente sobre esse impacto psicológico. Você falou muito dessas perdas, né? Como é que foi esse impacto psicológico e se a escolha desse novo curso tem a ver com tudo isso, a sua história de vida? Assim, o que eu falei das pecas no sentido que o nosso lado humano tem mesmo, como que assim, a gente tá ali naquela luta, né, subindo os degraus da nossa vida, conquistando, e de repente tem que descer mais 5 para baixo, né? Eu digo 5 porque para não descer mais, descer 5. Então, isso pra gente é desmotivador naquela época, né? Mas, porque também eu não conhecia nada, né? Não vivia no mundo da inclusão, né? Não sabia que a gente poderia ser incluso na sociedade. Então, naquela época foi complicado mais por conta disso. Mas com o passar dos anos, do tempo, dos meses, eu descobri que eu posso ser incluso, posso fazer mais, né, do que eu fazia e enxergar mais do que eu enxergava. E relacionado à escolha psicologia, no primeiro momento foi por conta do curso, né, do curso ser mais teórico e na parte de trabalho ser mais fácil no sentido de eu ter um problema de visão. Mas com o passar do tempo eu percebi que eu posso, né, ajudar outras pessoas com a minha dificuldade visual trabalhando na psicologia com essas pessoas. Eu acredito que eu posso ajudar por conta de pessoas que me vê nas ruas às vezes, diz que eu ajudo elas sem eu saber que ajudo. Então, eu entrando nessa parte da psicologia, eu acho que eu ajudaria também essas pessoas. É muito gostoso, é muito motivador ouvir quando você fala de tudo isso, sentir essa sua força, né? Essa virada de jogo aí que aconteceu na sua vida. E falando nisso, você está com um projeto aí que já está andando, né? E um projeto muito bacana, mesmo na pandemia, você se organizou, você está botando em prática. Fala um pouco para gente. Sim, me veio assim na mente, né, durante esse processo de pandemia, que as pessoas estavam trancados em suas casas, né, para se defender desse vírus, me veio um projeto chamado Diferente Olhar. Aí eu busquei, né, colegas, amigos próximos de mim para a gente trabalhar com esse projeto, né, na base de 10 a 15 pessoas para trabalhar nesse projeto, em busca daquelas pessoas que ficam também em casas, pessoas que têm problema de visão, pessoas que têm deficiência, pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, pessoas que precisam de doação de sangue, né? Muita gente precisa doadores de sangue, né? Então a gente pode trabalhar em um projeto chamado Diferente Olhar e já saiu do papel, né? Já estamos encaminhando, vamos encaminhar coisas aqui no meu caso aqui no meu município e com certeza no meu estado e quem sabe até no Brasil. Aí tem que subir degraus, né? Acho que quando a gente pensa alto, o degrau que a gente está embaixo, a gente consegue subir mais um. É verdade, é verdade. E tem tudo para ter esse alcance nacional, sim. Tem muito, porque tem muita gente disposta a dar as mãos, mas às vezes não vê essa possibilidade, não vê como. E você está Sim, sim. possibilitando isso, né? Esse como as pessoas podem dar as mãos. Isso é muito importante, essa articulação. E você chegou a participar, Wendel, ou procurar algum serviço de reabilitação, alguma coisa que te ajudasse a superar as dificuldades visuais do dia a dia? Sim, aí por incrível que pareça, né, como eu falei, foi no início de 2017 tudo que aconteceu na minha vida, mas eu só fui procurar em 2020, né? Por incrível que pareça, em 2020, no meio daquele que na época eu não sabia que já era pandemia, né? Mas foi em janeiro de 2020 que eu procurei o CAP.
o Centro de Apoio Pedagógico. Iniciei o curso só 2 meses e parou por conta da pandemia, mas eu iniciei o curso de mobilidade, o curso de Braille e o curso de informática, mas por conta da pandemia teve uma parada. E, por incrível que pareça também, só tem na capital. Aí eu tenho que estar se deslocando do meu município para a capital, porque não tem um CAP, não interiorizou ainda, entendeu? E te ajudou? Procurar esse serviço te ajudou, mesmo que tenha sido pouco tempo, já fez diferença na sua vida? Isso me ajudou porque, como eu só consigo me deslocar acompanhado de alguém, quando eu entrei nesse curso, eu tive que, junto com a professora, se deslocar sozinho, sem ela topar em mim e sem eu topar nela. Então, para mim, ali foi um desafio de eu voltar a me mobilizar sozinho. Então, estava me ajudando, estava conseguindo. Wendel, nós já falamos a respeito da dificuldade do diagnóstico, aquele baque que a gente sofre, né, emocional, psicológico, social, mesmo no ambiente de trabalho. E agora você está falando dessa questão da reinserção na sociedade, né? Às vezes a gente, uma pequena ajuda, uma pequena dica, alguém que nos abra alguma possibilidade, a gente já vê que a gente pode mais do que a gente imaginava, né? Você está falando essa questão de se locomover sozinho, né? Isso já te deu mais autonomia. Eu também, Verdade. graças a algumas dicas de outras pessoas também afetadas pela Lyon, eu procurei o Instituto dos Cegos, ainda eu fui uma visita só, ainda preciso ir mais, mas só nessa única visita, assim, já teve muitas dicas que me abriram várias possibilidades. Falando de tudo Sim. isso, o que você acha que seria necessário de políticas públicas que fosse ofertado desde esse começo que a gente falou até essa reinserção? O que facilitaria a vida dessas pessoas que são bruscamente afetadas por essa perda visual, que é permanente? Eu acho que é assim, né? A busca da interiorização, porque geralmente as coisas é mais em capitais. E o interior, né? A gente é escasso de políticas públicas, né? Certo que na capital tem muitas políticas públicas, mas eu digo que na capital hoje em dia tem mais políticas públicas que no interior. No interior tem muito pouco, a gente tem muita dificuldade de se locomover por conta de que não tem nada para gente no interior. E quando a gente sai daqui para a capital, a gente vê portas abertas, mas encontra muitas dificuldades no se deslocar. Eu acho que no falar em mim, hoje aqui no meu estado, eu acho que é a parte de interiorização mesmo da inclusão. No, a gente é muito desincluso, né? Não é incluso. Até no sentido de calçadas, né? Calçadas é em todo lugar, tá em capital mesmo. Eu digo que a acessibilidade é para todos, não é só para quem tem uma dificuldade. Quem não tem nenhuma dificuldade também cai em uma calçada que não é acessível, né? E, e até na parte também, eu acredito que não chega muito de mostrar os nossos direitos, né? Você vê essa dificuldade também de mostrar que nós temos outros direitos que muitas vezes a gente não se dá conta. Sim, verdade. Bom, a gente não conhece, né? Na verdade, às vezes os nossos direitos e não busca, porque, por exemplo, a gente aqui tem conselhos, em todo lugar tem, né? O conselho da pessoa com deficiência, possa ser que eles tenham um trabalho, mas a gente não busca. E se a gente buscar, quem sabe, né? Esse conselho pode fazer algo pela gente. Às vezes também a gente não busca, e às vezes também eles não buscam a gente, porque não só a gente tem que buscar eles, né? Mas eles também têm que buscar. Como eu falei do projeto Diferente Olhar. O projeto Diferente Olhar vai buscar essas pessoas que às vezes estão em casa e não estão saindo. É muito importante isso Se que você tivesse está um falando. projeto de busca, né? É muito importante, Wendel, isso que você está falando. Essa conferência mesmo, ela é para acordar para isso. E cada um traz questões Sim, diferentes, de diferentes pontos de vista. Isso que você falou de interiorizar e buscar, isso é fundamental, porque tem muitas pessoas que estão no interior e acabam desassistidas, né? Acabam sendo sim, sim. privadas de muitas possibilidades que poderiam dar mais autonomia, né? De uma maneira geral.
Wendel, eu tenho uma pergunta assim que vai sair um pouquinho fora, mas você é o único caso na sua família? Ou tem mais? É, diagnosticado, sim. Eu tenho outros dois tios que têm os sintomas, só que a visão dele ainda é muito melhor que eu, porque eles se mobilizam, é, conseguem fazer tudo, né? Mas só que não tem um diagnóstico. A gente acha que tem a Lyon por conta do meu problema e do meu diagnóstico, mas diagnosticado na minha família somente só eu. Entendi. Talvez agora que você recebeu o diagnóstico, isso facilite os caminhos para que eles tenham o diagnóstico deles também, né? Sim, Wendel, agora voltando para aquele assunto que a gente estava falando de inclusão, de direitos, de mobilidade, de grupos de apoio, nós temos um grupo de WhatsApp, sempre é divulgado na conferência, é um grupo de WhatsApp só para pessoas afetadas, né? Tem pessoas do país inteiro lá. Como é que esse grupo te ajudou e te ajuda no dia a dia? é. Então, nessa subida de degraus hoje, eu acho que esse grupo é o corrimão para me subir os degraus da minha vida agora. Porque é o que está me ajudando cada vez mais desde quando eu entrei no grupo. Primeiro que para mim entrar foi, assim, primeiro foi minha mãe que entrou no grupo União Brasil, no início. Depois, para mim entrar, eu tive o apoio do Cleiton. Cleiton sempre me liga e até hoje me liga para ter essa comunicação ativa sobre o problema. E na época ele me ligava bastante para me entrar no grupo, né? Porque eu ficava com receio de entrar porque eu era tímido, não falava muito, era muito calado. Que a Lyon me ajudou a ser mais comunicativo e mais falante. Então o Cleiton me ajudou bastante a entrar no grupo e me ajudou a que eu tivesse esse corrimão da minha escada, né? Que é a mesma escada, só que agora com esse corrimão que é os grupos, que é esse apoio de conhecer a Fernanda, agora que entrou recentemente, de conhecer a Valéria, o Mário, né? Que tudo isso, o Cleiton. Então, é o nosso corrimão para continuar subindo a escada da minha vida. Para ver o quanto me ajudou, né? Entrar nesse grupo. São muitas histórias diferentes, né? Histórias de caminhos que às vezes são mais tortuosos para quem não tem ninguém na família. Eu também não tenho ninguém diagnosticado na família, eu sou a única. Em mulher é mais difícil. Então, assim, Verdade. foi por sorte, sabe? Foi por sorte que o médico olhou e falou assim: isso tem cara de Leber. E também tem pessoas que têm um monte de caso na família, né? Então, acho que se torna um pouco mais fácil chegar nesse diagnóstico. E também mostra o quanto é importante esse apoio psicológico, né? De Sim, grupo. sim. E da família também, né? A sua família, ela é bem participativa nesse sentido, de te ajudar, assim, no dia a dia, de te ajudar, de tentar compreender o seu problema. Você falou da sua mãe, às vezes você fala da sua irmã. Travou? Travou. Tá Então eu vou ouvindo, Fernanda? repetir. Tô. Agora então eu vou repetir. Sim, A gente fala desse importância desses grupos de apoio, né? sim. Porque tem muitas dicas que vêm de instituições, de órgãos de amparo aos deficientes visuais, e também tem esses grupos de apoio, né? Que é tanto um apoio psicológico, dicas a respeito de tratamento, dicas a respeito de direitos, mas também tem a parte dos familiares. A sua família procura saber mais a respeito da doença. Você falou da sua mãe que participou do grupo do Leão Brasil. Qual que é a importância disso no seu tratamento, na sua vida? Isso, então, assim, o primeiro momento, né, minha mãe ainda continua no Grupo Leão Brasil, porque ela me ajuda bastante a buscar, quando postam algumas coisas lá, ela abre as imagens, lê para mim, então ela me ajuda bastante nesse sentido, e quando vem muita informação, inclusive os links da conferência, eu passo para minha família, para meus familiares, para meus amigos, e graças a Deus a minha família me ajuda bastante, né, desde o início, do princípio, e no sentido de informações para eles eu passo bastante informação. Se eles leem, se eles assistem, né, já é um critério muito deles, mas eu passo bastante informações, porque
como a Lyon é neuropatia óptica hereditária de Leber, né, o sentido hereditário vem da família, então eu acho que é importante a família também estar por dentro do assunto, até mesmo no caso da prevenção, né, de estar ali preparado. É verdade. A gente não pode esquecer que existe esse risco, né? De Sim, que sim. é uma mutação e se você tem, outras pessoas por parte de mãe também podem ter. Então é bom que estejam atentos a qualquer diferença na visão, porque a Leber Sim, ela vem da família materna, né, por parte de mãe. verdade. Então é bom que todo mundo esteja atento. Eu também tenho essa preocupação e também de divulgar informação para médicos, né? Eu não sei se você tem contato aí, mas eu cheguei a passar para dois oftalmologistas que me atenderam aqui em Cuiabá, passar da conferência, passar qual foi o fechamento do meu caso, para que mais pessoas sejam ajudadas, né? Isso, Porque eu passo como tem também essa muita dificuldade. informação. E é bem recebido isso, Wendel, quando você passa isso, principalmente assim para pessoas da saúde. Isso é bem recebido, porque a gente vê que é uma doença que tem difícil diagnóstico, que não é muito falado mesmo no meio médico, porque se fosse, seria mais fácil que eles tivessem essa desconfiança. Tem médicos que nunca ouviram falar de Lyon, né? E tem médico que desacredita, por exemplo, já falaram que em mulher não dá, né? Eu sou uma prova que dá, tem outras mulheres que a gente conhece que tem. Então, muitas vezes eles podem levar isso como uma coisa, uma afronta ao conhecimento deles, né? Eles te recebem bem quando você passa? Assim, até os que eu já passei, né, as informações, principalmente da conferência agora que está acontecendo, de outras conferências que já teve, eles estão recebendo bem, né? A médica que me acompanha, do hospital universitário ainda me acompanha, eu sempre passo muita a informação para ela, ela fica grata, né, de receber, porque para ela é novas coisas para ela passar para os alunos dela, novas informações para ela passar para os alunos dela, lá no hospital universitário. Passo também para a fisioterapeuta que eu conheço, ela também recebe bem, porque a Lyon, né, tem aqueles tipos, outros tipos de dificuldades que a gente tem, que é aquelas fraquezas nas pernas, às vezes, em alguns afetados, né? E eu passei para minha fisioterapeuta, que me acompanha, que eu fazia pilates na época. Também já passei para uma clínica geral que me acompanha, ela também recebeu bem, né? Já assistiu outras conferências que está gravado no Instituto. E graças a Deus, assim, os profissionais de saúde que eu estou passando, se não gostaram ou não, não comentaram, não. Que bom. Isso é muito importante, que não só nós que somos afetados, como as pessoas que estão participando dessa conferência, sejam familiares, sejam amigos, sejam Foi profissionais de corrida. saúde, sejam curiosos, repassem essas informações, porque quanto mais pessoas Isso. souberem, mais fácil será o diagnóstico para as outras pessoas, mais fácil será a Principalmente a base, né? disseminação disso. Hã? Principalmente a base, né, que é os oftalmologistas, porque quando a gente tem um problema de visão, o primeiro profissional que a gente procura é o oftalmologista. E é os que hoje, né, não estão sabendo muito sobre o nosso problema, sobre a nossa situação da neuropatia de Leber. E muitos afetados estão sendo diagnosticados erradamente, né? Dizendo que é outro tipo de problema, que não tem jeito, que não tem nenhum tipo de tratamento, que não tem nenhum tipo de ajuda. Muitos, né, no Brasil estão acontecendo isso por conta do mau conhecimento dos oftalmologistas. É. E muita gente acaba passando por tratamentos com corticoide, que, Isso, como já isso. foi comprovado, isso afeta muito a visão. E acaba sendo irreversível, né? É verdade. Nós já estamos se encaminhando para o final da nossa entrevista. É uma pena, porque o papo está gostoso. É, Verdade. eu agradeço, Wendel, a sua participação aqui com a gente, de estar dividindo a sua história, de estar compartilhando um pouco das suas superações, os seus desafios. Eu agradeço ao Instituto Reconvexo a oportunidade de estar participando dessa conferência. Eu fui entrevistada e agora eu estou entrevistando. Agradeço também a todos vocês que estão nos assistindo, porque é muito importante. Quanto mais pessoas souberem, melhor será, tanto para a sociedade, quanto para os profissionais de Sim, saúde, sim. quanto para nós, né? A doença é rara, é uma mutação rara,
pode não afetar tanta gente, mas nos afetou, né? E nós temos o direito de sermos reinseridos e termos uma vida o mais digna possível, né? Sim, Então, mais uma vez eu te agradeço, eu deixo com você as palavras finais para você fazer o seu encerramento, nos falando um pouco, mais uma vez, o que que você acha que precisa para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso tratamento. A gente sabe que o único medicamento que a gente toma para melhorar isso, né, para frear o avanço dessa perda de visão, é a idebenona, é um medicamento caro, é difícil conseguir via Estado, muita gente não consegue, mesmo judicializando. verdade. Então, eu deixo com você. O que você acha que o Estado poderia fazer para nos ajudar? E também o que que a sociedade, o que que esses grupos de apoio, eles nos ajudam no dia a dia? Porque é muito importante para nós essa questão, esse amparo, essa troca. Então, Wendel, a palavra é com você. Mais uma vez, muito obrigada. Sim, então, só para complementar nessa parte do tratamento, né? Eu fiquei muito feliz na época que a minha médica conhecia que existia o tratamento, né? No último processo do diagnóstico, e ela passou o suplemento idebenona, né? A médica que me acompanha até hoje, a doutora Alice. Então, eu tomo esse suplemento idebenona. A maior dificuldade hoje, né, continuar esse tratamento, né? Às vezes tem meses que eu paro por conta que é realmente caro, né, para a gente, e ainda não tem um auxílio do Estado para conseguir esse suplemento idebenona. Eu tomo 900 miligramas por dia, para ver como é caro, né? Então, a maior dificuldade, repito, é o tratamento com o idebenona. Eu continuo tomando, né, desde quando eu fui diagnosticado, e dizer que a união faz a força, né? A gente continuar unido no grupo Lyon Brasil, no Lyon para Lyon, né, que é o grupo de afetados. A gente continuar unido e não somente na união, né, mas buscar metas a serem cumpridas para que a gente consiga nossos direitos, principalmente conseguir o Idebenona, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar, né? É conseguir o tratamento com o Idebenona para assim buscar as outras metas, né? De inclusão, de assistência para a gente. Né? Eu vejo que, graças a Deus, muitos no grupo têm sido incluídos, né, em CAPs, né, Centro de Apoio Pedagógico, conseguem utilizar computador, né, de sua forma, do seu jeito. Então, isso já é uma grande ajuda e agradeço, né, por ter sido convidado para essa entrevista e ter passado informações úteis para quem sofre com a neuropatia e para quem está em busca do diagnóstico e também para quem está em busca de informações. Muito obrigado a Fernanda e a todos aí, a Valéria, ao Mário e a todos do grupo Leão Brasil e Leão Paralhão. Obrigada a você.